Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Falar em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Rapaz, eu não canso de rir da cara do Barroso. Ai, nós derrotamos o bolsonarismo. Hoje à noite eu vou fazer um corte da manifestação em Copacabana e botar essa fala com a manifestação em Copacabana. Ai, é muito bom. Eu vou rir da cara dele por muito tempo. Mas nós derrotamos o bolsonarismo. Uma piada. O Coringa é uma tremenda piada. Pessoal, a gente vai falar de uma coisa importante. Algum tempo, não sei quanto tempo tem que você está no meu canal, mas nós falávamos, eu acho que faz mais ou menos um ano atrás. Eu falei para você que eu acreditava que o Bolsonaro ele iria se colocar como um pré-candidato à presidência de 2020 e 2026. O Bolsonaro está inelegível, mas não é oficialmente assim, não terminou ainda os seus recursos. Então, Bolsonaro ainda pode reverter isso, pode lutar contra isso, muita coisa ainda pode acontecer. Mas o fato é que Bolsonaro pode se colocar como um pré-candidato à presidência. E eu acho que ele fará isso. Eu acho que o Bolsonaro vai se colocar como pré-candidato à presidência em 2026. Fazendo isso, o Bolsonaro acaba com a esquerda, de uma vez por todas, e acaba com qualquer tipo de divisão na direita, né? Porque ninguém da direita poderá ter um candidato, porque se o candidato é o Bolsonaro, então todo mundo vai ficar observando o que o Bolsonaro está fazendo. O mundo, agora que nós vamos tomar fotos, né? Você teve... Fábio, quantas pessoas tivemos em Copacabana? Quantas pessoas tivemos em São Paulo? Muitas pessoas, né? O que importa são muitas pessoas. Não importa o que a grande mídia venha dizer quantas pessoas são. O que importa é o número, quando você olha e você vê uma multidão. Aquela multidão ali é um retrato que nós vamos mostrar nos Estados Unidos, nós vamos twittar lá com o Elon Musk e o mundo todo verá, entendeu? O povo que segue o Bolsonaro. Agora você imagina, o mundo todo vendo, o Bolsonaro se torna um pré-candidato à presidência e aí você tem a perseguição ao Bolsonaro. Porque, como a gente falou hoje mais cedo, o Alexandre de Moraes ele está numa sinuca de bico. E a pergunta é, ele vai dobrar a aposta, quadruplicar a aposta, como disse o Gustavo Gayer, ou ele fará o que os outros ministros recomendaram a ele? Fique quieto, não fale mais, porque cada vez que você fala, o Elon Musk cresce mais e mais fede. Entendeu? Você é tipo cocô, enquanto mais mexe, mais ele fede. Então não fale, fique quieto. O Elon Musk estará presente aqui nos Estados Unidos, onde nós teremos, como se fosse, entre aspas, uma CPI, onde eles irão analisar a situação do Brasil e o Elon Musk e o jornalista irão depor. Então acho que isso é muito importante a gente frisar nesse momento. Olha só, vou lembrar para vocês a matéria que nós lemos mais ou menos há um ano atrás. E nós falávamos sobre isso, a matéria saiu, e eu quero que você pense nessa matéria aqui, entenda isso aqui. E aí eu vou trazer agora. Olha isso aqui, ó. Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar a inelegibilidade. Olha isso aqui. Nas eleições de 2018, o Luiz Inácio Lula, bandido da Silva, inelegível com base na lei da ficha limpa e preso em Curitiba, engraçado que eu quero expor isso aqui, ele estava inelegível com base na lei da ficha limpa. O Lula nunca teve ficha limpa. Ele continua com ficha suja, tá? Só para que fique claro. Ele hoje é presidente,
mas ele tem ficha suja. Então não adianta dizer isso não. Ele tem ficha suja. Nós temos que entender isso. E preso em Curitiba, lançou sua candidatura à presidência. Mesmo com pouca chance de sucesso, o petista esticou a corda, mantendo o seu nome no páreo até o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tirá-lo da corrida menos de 40 dias do primeiro turno. A estratégia quase deu certo. Lula transferiu boa parte dos seus votos ao vice, o Fernando Tachad, que foi para o segundo turno. 8 anos depois, a história poderá se repetir, mas agora com o vencedor daquele pleito, o Jair Bolsonaro. Também inelegível, ele dá amostras de que vai levar a discussão sobre sua candidatura até 2026, o que poderá impactar não só o processo eleitoral, mas todo o ambiente político no país. Entenda isso aqui. Aí nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui essa parte aqui, ver o que tem aqui. Essa matéria aqui é uma matéria interessante. É uma matéria interessante, né? Que você pode ler depois. Eu já li essa matéria. É muito interessante essa matéria. Que você pode ler ela toda da mídia, né? É uma matéria muito interessante que nós temos aqui. Olha. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem dado mostras que ainda sonha com a volta à presidência, desde que deixou o Planalto. Viaja pelo país em agendas em pré-candidatos, em outros com apoiadores e locais públicos. Nas redes, gasta parte do tempo imposto sob efeito de sua gestão em comparação com o governo Lula. Então tá tudo falando aqui, né? Quem mais está interessado em esticar a corda é o PL, que aposta no prestígio de Bolsonaro para alcançar seus candidatos a Senado, na Câmara, blá, 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 blá. Então você vê todas as matérias aqui, né? Aqui tá tudo a matéria. Aí, isso aqui foi o que eu falei para vocês lá atrás. Agora, olha a matéria que saiu hoje, aqui no nosso Brasil, né? Olha essa matéria aqui que saiu no Merdópolis. Olha só essa matéria do Merdópolis. Vamos lá. Temor de centro-direita sobre Bolsonaro em 2026. Lideranças de centro-direita temem que Jair Bolsonaro repita nas eleições presidenciais de 2026 a estratégia adotada por Lula em 2018. Lideranças políticas de centro-direita temem que, mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro se registre como candidato ao Palácio do Planalto 2026. Como está inelegível até 2030, o ex-presidente teria a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral e teria de arranjar um substituto para ser candidato em seu lugar. A atitude não seria inédita. Em 2018, quando estava preso em Curitiba, Lula registrou sua candidatura no Planalto como estava inelegível. Foi vetado a escolha e escalou Fernando Haddad como seu substituto. Na avaliação dos caciques de centro-direita, caso Bolsonaro repita 2026, o que Lula fez em 2018, acabaria com qualquer chance de um candidato desses aspecto político no pleito. A avaliação é compartilhada por aliados do governo de Goiás, Ronaldo Caiado da União, que vem se colocando como possível candidato à presidência da República em 2026. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, ele se colocando como pré-candidato à presidência, primeiro que nós poderíamos ter o André Mendonça, podemos ter o Cássio Nunes no TSE, que ainda irão julgar o caso do Bolsonaro, que pode recorrer. Não é trânsito em julgado, não terminou ainda, então muita coisa pode acontecer. Mas a jogada é, se o Bolsonaro é pré-candidato, agora o mundo todo olha para um pré-candidato, o Alexandre de Moraes terá muito mais dificuldade de tentar prendê-lo. O Alexandre de Moraes terá muito mais dificuldade de tentar censurá-lo, de tentar fazer as maldades que ele tem feito. Por quê? Porque o mundo todo está vendo. E o que eu venho falando para você, não quer dizer que o Alexandre de Moraes vai desistir. Nós não sabemos o que ele vai fazer. Honestamente, falando para você, a estratégia boa do Alexandre de Moraes seria o que os seus amigos togados estão dizendo, não fale nada. Essa, na minha opinião, seria a estratégia mais adequada. Mas como ele é um narcisista, eu não sei se ele vai se calar. Ele deu ele falou, eu botei até no vídeo hoje de manhã,
demonstrando que ele vai para cima. E nós mostramos para você um relatório que foi mostrado, eu mostrei para você os relatórios, e a gente pode mostrar rapidinho, talvez eu leia um pouco mais do relatório hoje à tarde, mostrando que ele pode, olha aqui, ó, olha o relatório. Isso aqui é um relatório da Polícia Federal, aonde eles estão dobrando supostamente a aposta, né? Então, a gente não sabe se ele vai dobrar, mas temos esse relatório, é um relatório de várias páginas, as páginas acusando todo mundo, tem até aqui o Marcos Duval, ó, outros perfis ativos do X, mas com bloqueio de acesso por ordem judicial. Tem o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, Marcos Duval, tem várias pessoas aqui, e todos que eles citam, pessoal, ataque ao Alexandre de Moraes, ataque à democracia, ataque à soberania, na verdade são críticas, não tem nenhum ataque, são todas críticas, tá? Crítica, já falei para você, repito todo dia. Irã manda 400 mísseis e drones para Israel. É um aviso. Irã manda um aviso. Irã manda um alerta. Irã manda... Aí uma pessoa critica o Alexandre de Moraes. Oh, tá atacando o Alexandre de Moraes. Eles usam essas palavras de efeito. Eles usam essa palavra de efeito. Então pode ser que o Alexandre de Moraes ele queira dobrar a aposta, né? Pode ser. E isso seria uma grande armadilha. Ele cairia na armadilha, porque dará muito mais munição ainda para o Elon Musk falar sobre isso aqui no Congresso americano. Então vai dar muito mais munição. E essa é a jogada. Então, por exemplo, se você espera que nada de ruim vai acontecer, eu acho que você pode se surpreender. Por quê? Porque o grosso está chegando, há de piorar para melhorar. Ainda tem que piorar para melhorar. Então as coisas, vai ter muita coisa ruim. O Alexandre de Moraes não pode prender o Elon Musk. O Alexandre de Moraes não pode prender o jornalista americano. O Alexandre de Moraes nem pode prender o Alan dos Santos, ou o Paulo Figueiredo, ou o Constantino, ou a juíza Ludmilla. Ele não pode fazer nada contra essas pessoas. O Alexandre de Moraes pediu informação sobre o Martins e nem deram. Então ele está totalmente desmoralizado com a força internacional. Mas ele tem o poder da caneta no Brasil. Então ele pode sim tentar prender um deputado, ele pode sim tentar prender um youtuber, ele pode sim tentar derrubar plataforma, ele pode fazer isso. O problema é, se ele fizer isso, ele estará dobrando a aposta e dará mais munição para o Elon Musk, mais munição para os jornalistas, mais munição para que o mundo veja quem ele é de verdade. Então é essa a situação que ele está agora. E o Bolsonaro, entrando como pré-candidato, pensa comigo, ele tira a pressão da Michele, tira a pressão do Tarcísio, tira a pressão do Caiado, tira a pressão de todo mundo, o foco vem até ele é pré-candidato e toda tentativa de derrubá-lo é a mesma tentativa que nós vemos na Venezuela. O que nós falamos para você ontem? Os Estados Unidos, o governo Biden, voltou às sanções à Venezuela. Por quê? Porque na Venezuela você tem um traficante de drogas chamado Nicolás Maduro, que ele prende opositores políticos. O Bolsonaro, como candidato às eleições de 2026, e o Alexandre de Moraes, junto com o Lula, tentar prendê-lo, seria mais ou menos a mesma coisa. O Elon Musk já está dizendo que ele, na opinião dele, nós teremos sanções chegando ao Brasil. Opinião do Elon Musk. Então a gente começa a entender as coisas que isso pode acontecer. Então, eu não sei quando o Bolsonaro fará isso. Na minha opinião, quem sou eu para dar dica ao Bolsonaro, né? Mas eu pensei que o Bolsonaro já ia começar esse mês, talvez até mesmo anunciar na reunião de hoje, né? A manifestação de hoje, essa pré-candidatura para 2026. Eu pensei que ele ia anunciar isso. Não sei ainda se ele fará ou se não fará, mas nós estamos vendo agora a grande mídia falando sobre isso. Aí me vai chegar e dizer, mas isso não pode fazer. Não pode? O Lula estava preso. O Lula estava dentro da cadeia e o Lula fez. E por que o Bolsonaro não pode fazer?
O Bolsonaro pode sim, ele pode fazer isso a qualquer momento, ele pode se colocar como pré-candidato, e como pré-candidato ele vai ter mais proteção, vai ter mais força. O sistema vai tentar fazer um contorcionismo para tentar derrubar suas redes sociais, para tentar fazer todas as ilegalidades que eles estão fazendo com ele. Então eu vejo isso uma tremenda de uma jogada de mestre, que o Bolsonaro está fazendo. Sem contar, pessoal, não pense você que hoje, dia 21, foi uma coincidência o Bolsonaro fazer essa manifestação no Rio de Janeiro. Não foi uma coincidência, porque foi depois de que o Elon Musk começou a mostrar o Brasil para o mundo. O Elon Musk, nós temos que botar na nossa cabeça, que eu sempre repito aqui no nosso canal, o Elon Musk não vai salvar o Brasil. Mas ele é o primeiro degrau, nós temos que subir a escada. O povo brasileiro vai salvar o Brasil. Agora, vamos entender. O Elon Musk, ele furou a bolha. Porque você tem as pessoas que são bolsonaristas, né? Nós, o direita Godzilla, nós conservadores. Você tem a extrema esquerda, que é o PT, esse bando de comunista. Você tem a direita limpinha, o sistema. Mas você tem muita gente que não se importa com política, que não está prestando atenção em nada, é aquele cara que não tem A e B, é o isentão. O isentão, ele assiste Globo às vezes, assiste grande mídia. O isentão não está assistindo a gente aqui, ele está assistindo a grande mídia. O Elon Musk, ele furou essa bolha. Furou. O mundo todo está olhando para o Brasil. Pessoal, todos os dias que eu trabalho, eu deparo com pessoas debatendo sobre a política no Brasil. Nunca, pessoal, estou nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Nunca na minha história, pessoas gringos chegaram a mim para falar sobre a situação política no Brasil. Isso nunca aconteceu. Agora, como é que essa pessoa sabe? Como é que esse gringo ficou sabendo do que está acontecendo no Brasil? Por causa do Elon Musk. Porque o Elon Musk, ele furou a bolha. Não estamos mais... Porque o que a mídia brasileira tentou fazer? O que a Globo tentou fazer? Abafar, esconder a censura. Porque a censura causada pelo Alexandre de Moraes beneficia a Globo. A Globo está recebendo o seu pagamento do seu patrão. O seu patrão continua pagando a Globo. Então a Globo queria que essa bolha ficasse no Brasil, que não saísse do Brasil e não chegasse ao ouvido de muitos brasileiros que também não estão ouvindo. Então eles criaram essa bolha, criaram uma narrativa maluca, né, de que todo mundo que critica o Lula ou Alexandre de Moraes é bolsonarista, é de extrema direita, é de super, hiper, dupla extrema direita. E eles começaram a espalhar isso e abafar. O Elon Musk estourou essa bolha, o mundo todo começa a falar e agora a Globo não consegue mais reter isso em uma bolha. A bolha estourou. O mundo todo está vendo, o mundo todo está falando. Mais e mais pessoas estão vendo o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde a censura vai aumentando. Então as pessoas começam a brigar contra a censura. E é o que eu falo para você, não é que os Estados Unidos estão lutando pelo Brasil porque os Estados Unidos ama o Brasil. Isso não é o ponto. O ponto é que o americano, ele sabe que isso que está acontecendo no Brasil é um vírus. O vírus, e esse vírus é contagiante, esse vírus pode contaminar o mundo todo. A mesma sacanagem que está no Brasil pode acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós tivemos os Twitter Files americanos, mas os Twitter Files americanos não foram por causa de um juiz da Suprema Corte. Foi o governo Biden, através da Polícia Federal Americana, pressionaram as mídias para censurar, bloquear o que eles chamam de informação ou desinformação. No Brasil, nós tivemos a mais alta corte, rasgando a Constituição para salvar a Constituição. Então, esse é o grande problema que nós estamos vendo. Aí eu estava vendo esse negócio aqui, que eu preciso mostrar para você, para a gente terminar aqui rapidinho, e a gente vai falar, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso aqui lá no outro canal, né? Deixa eu ver se esse aqui é em português, porque eu tenho um português e inglês. Oi, amigo. Esse aqui é em português. Deixa eu botar aqui em português para você. Espera aí que o telão desligou. Deixa eu ligar o telão aqui para você. Deixa eu ligar aqui o telão.
Vamos botar essa matéria aqui para você ver, não sei se você viu, ela é interessante para você ver isso aqui. Vamos ver o que ele fala aqui, para você ter uma ideia. Vamos lá. Peraí. Pronto. Vamos lá, telão, liga logo aí. Pronto, aí. Vou botar aqui para você ver. Vou mudar aqui a tela. Deixa eu botar a tela aqui para você ver. Olha só o que o jornalista... Esse jornalista vai estar junto com o Elon Musk nessa CPI. Eu tô falando CPI, não é CPI, mas é mais ou menos isso, né? Porque o Elon Musk vai estar ali depondo junto com esse jornalista. Olha o que o jornalista tá falando aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Vamos ver isso aqui e a gente termina a nossa live e depois a gente vai fazer a nossa live do Aconteceu Agora às 3 horas. Vamos lá. Aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para o Public. Pera, deixa eu botar o som melhor para vocês. Vou melhorar o som aqui. Vou fazer assim que melhora o som. Mudar aí. Opa. Pronto, agora o som vai melhorar. Vamos lá. Ontem, ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em evento promovido pela Globo News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é dos irresponsáveis mercantilistas, que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há... Deixa eu parar aqui, pessoal, porque talvez você não tenha assistido. Então deixa eu botar aqui para você ver do que ele fala. Ele fala dessa fala aqui. Olha só. Eleitoral contra o abuso do poder político, contra o abuso do poder econômico, que reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade. E isso também o Museu da Democracia vai mostrar. Vai mostrar a conquista brasileira com as urnas eletrônicas, vai mostrar o ataque autoritário e arbitrário de correntes extremistas às urnas eletrônicas, e a justiça eleitoral brasileira e o poder judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. Então, essa foi a fala do Alexandre de Moraes, e aí o jornalista que vai estar presente com Elon Musk na CPI aqui dos Estados Unidos fala isso. Pessoal, tô vendo que tem cheio de pessoas que roubaram celulares aqui na nossa live, os bandidos de celular. Deixa eu botar aqui, eu vou botar somente para inscritos no canal. Então, somente inscritos no canal poderão comentar. Então, isso a gente faz com que o pessoal da saidinha, os bandidos de celulares, eles saiam do chat, tá bom? Então, vou botar aqui agora. Então, se você não conseguir mais escrever,
no chat é porque você foi retirado do canal ou você nunca teve inscrito no canal. Se você quiser comentar, inscreva-se no canal. A gente vai fazer isso para os bandidos de celulares saírem e também o pessoal da saidinha, tá bom? Para parar de encher o nosso saco. Pronto. Agora vamos para você entender o jornalista agora. Agora você vai entender o contexto do que o jornalista está falando. Vamos lá. Oi, amigos. Aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para a Public. Ontem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em evento promovido pela Global News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas, que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há evidências de qualquer conspiração. Musk não sabia que eu iria publicar os Trudy Files Brasil, nem os políticos brasileiros que reagiram à publicação. E muitos dos políticos e jornalistas que Alexandre de Moraes demoniza como extremistas são defensores dos direitos e garantias individuais, como a liberdade de expressão e o princípio da legalidade, incluindo o direito de criticar Alexandre de Moraes. É verdade que algumas das pessoas que Alexandre de Moraes está censurando pediram intervenção militar no Brasil e fizeram afirmações infundadas sobre as eleições e sobre a pandemia. Mas não são uma minoria que não representa a sociedade brasileira. E não concordo com muitas das declarações feitas pelas pessoas que Moraes censurou. Mas a liberdade de expressão não significa nada se não servir para proteger as pessoas e ideias das quais você discorda. Se não permitirmos que as pessoas critiquem a democracia, as eleições e as vacinas, como saberemos se eventualmente são boas ou ruins? Se as pessoas espalham informações falsas sobre a democracia, as eleições e as vacinas, a melhor forma de lidar com as informações falsas é com informações precisas e não com a censura. O verdadeiro extremista que espalha desinformação aqui é Alexandre de Moraes. Se Elon Musk fosse motivado apenas por dinheiro, ele não teria enfrentado Alexandre de Moraes, o que resultou na suspensão de toda a publicidade no X feita pelo governo brasileiro, resultou na demissão ao principal advogado do X no Brasil, porque ele temia por sua segurança, e pode resultar no fechamento do X por ordem do Alexandre de Moraes. Na verdade, é tudo muito pior do que isso. Não é possível ser político ou jornalista se você não tiver como se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, Alexandre de Moraes não está apenas violando as proteções da Constituição brasileira e liberdade de expressão, ele está também atacando a liberdade de imprensa, destruindo carreiras e interferindo nas eleições. Alexandre de Moraes agiu sozinho para inventar leis inteiramente novas. Ele está, portanto, interferindo e assumindo o papel do Congresso e do presidente, fragilizando a soberania popular. Isso significa que ele está se comportando como um ditador. E agora, Alexandre de Moraes instrumentalizou a Polícia Federal, inclusive contra mim, por eu ter publicado os arquivos do Twitter no Brasil. A Polícia Federal entregou 2 relatórios a Alexandre de Moraes, um no dia 18 de abril e outro dia 19 de abril. Os relatórios consistem em uma gigantesca teoria de conspiração, sugerindo ligações e relacionamentos que simplesmente não existem. Os relatórios me colocam em destaque e sugerem que eu sou, de alguma forma, suspeito, apenas por eu ter pagado por uma assinatura no X, uma assinatura que eu pago para Elon Musk.
Mas não há nada de suspeito nisso. Eu que estou pagando a Musk, não o contrário. E como observa o relatório da Polícia Federal, Elon Musk fica com uma percentagem da receita das pessoas que assinam o meu conteúdo no X. E os relatórios afirmam que as pessoas que Alexandre de Moraes exigiu que fossem censuradas obtiveram acesso limitado para se comunicarem através do X, em particular no X Spaces, que permite conversas ao vivo. Em outras palavras, Alexandre de Moraes está totalmente obcecado em silenciar seus inimigos. Não basta que o X tenha perfis bloqueados, ele também não quer que essas pessoas possam usar as suas vozes. Contribui ainda o fato de que o governo brasileiro paga diretamente a mídia de notícias brasileira. O governo de Lula aumentou em 60% o financiamento governamental apenas para o Globo. E o Globo é a maior empresa de comunicação no Brasil. Ela tem exigido mais censura e feito propaganda a favor de Moraes. E o governo brasileiro parou de anunciar no X depois que Elon Musk se manifestou publicamente contra a censura. Alexandre de Moraes é um autoritário brutal. A sua censura é tão perversa quanto qualquer censura imposta por qualquer outro governo ditador, a exemplo do que já aconteceu no passado brasileiro. Ele procura, como juiz, eliminar, particularmente, políticos e jornalistas da vida pública. Essa não é a primeira vez que Moraes instrumentaliza a Polícia Federal. Ele, ao chamar Elon Musk de mercantilista estrangeiro, Alexandre de Moraes está usando exatamente o mesmo tipo de retórica nacionalista que ele usou para acusar seus inimigos de utilizar. Por que Alexandre de Moraes tem tanto poder? No Brasil, as pessoas me disseram que isso acontece porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas, principalmente políticos e outros juízes. A solução é o Congresso Brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do Poder Judiciário. E é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI, o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura. Poderá trazer luz aos milhares dos casos sob sigilo. E poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime, mesmo violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. E deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com o X e, portanto, cerceie a liberdade de expressão no Brasil. Obrigado por ouvir. Pessoal, então entenda isso aqui. Você ouviu bem o que ele falou, né? Eu vou fazer uma análise agora, a gente vai botar a fala dele e fazer umas análises. Mas no finalzinho ali, olha o que ele falou no finalzinho. Preste atenção, vamos voltar aqui. Olha o que ele falou, né? Com o regime, mesmo violando as leis brasileiras. Olha isso aqui. Porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas, principalmente políticos e outros juízes. Agora. A solução é o Congresso Brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma comissão parlamentar. Pessoal, muitas pessoas falam assim, mas Fábio, a CPI não dá em nada. Pessoal, não é que a CPI não dá em nada, é que as expectativas das pessoas é que a CPI
venha prender todo mundo. E CPI não dá prisão a ninguém, mas a CPI revela muitas coisas. A CPI abre a mente de muitas pessoas. Então a CPI, ela abre a mente. E o Lira falou que iria abrir uma CPI. Claro que existe uma pressão contra o Lira para ele não fazer isso. Mas essa parte aqui que é interessante. Pensa nisso aqui que ele vai falar agora. De inquérito, ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do poder judiciário. E é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI, o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura. Poderá trazer luz aos milhares dos casos sob sigilo. E poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime. Agora escuta isso agora. Violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Olha agora. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. E deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com os... Antes que ele comece a prender. Esse cara, esse jornalista, estará junto com o Elon Musk na CPI entre aspas, aqui dos Estados Unidos. Se o presidente Bolsonaro se colocar como candidato, pré-candidato a 2026, essa vontade do Alexandre de Moraes de prender o presidente Bolsonaro, ela fica mais difícil para ele, porque esse jornalista, vendo que o Alexandre de Moraes está querendo prender deputados, porque o Alexandre de Moraes não consegue prender quem está nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não consegue prender ele. O Alexandre de Moraes não consegue prender a mim, mas o Alexandre de Moraes, ele consegue prender um deputado, ele consegue prender as pessoas que estão no Brasil. Se fizer isso, vai dar mais munição ainda para esse jornalista na CPI mostrar quem ele é. Então, esse que é o ponto que nós estamos dizendo, que o Alexandre de Moraes, ele fica numa situação onde, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque ele, como narcisista, ele vai querer dobrar a aposta. Mas, dobrando a aposta, ele cairá na armadilha e ficará mais visível ainda ao mundo de que ele realmente é um ditador. Então, aí, essa situação que ele se encontra agora. Ele vai querer ir para cima de alguns deputados. Ele já botou, eu mostrei para vocês esse arquivo gigante aí, com várias acusações. Ele pode tentar prender essas pessoas? Pode. As coisas têm que piorar para melhorar. Mas essas coisas que acontecem agora no Brasil serão vistas no mundo todo. Serão vistas. Aí, para a gente só analisar rapidinho uma parte aqui que ele falou, eu quero a gente analisar essa parte aqui. Olha só aqui. Que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Então, isso aqui é loucura, que é Lula, Globo e Alexandre de Moraes, né? Os três loucos. Eles estão dizendo que existe uma, cara, teoria de conspiração, coisa assim de maluco, legal, maluco, completamente maluco. Estão dizendo que existe uma conspiração onde a extrema, ultra, super, duper direita se uniu para atacar a democracia brasileira. E o Elon Musk é o chefão da quadrilha. Porra, pelo amor de Deus, o Elon Musk não conhece nenhum de nós. Nenhuma das pessoas que estão questionando as ações do Alexandre de Moraes são conhecidas pelo Elon Musk. A Folha de São Paulo questionou as ações do Alexandre de Moraes. Então a Folha de São Paulo agora faz parte de uma organização criminosa contra a democracia brasileira. A Folha de São Paulo, Estadão, os dois criticaram as ações do Alexandre de Moraes. Então agora você tem o Elon Musk, você tem toda a direita, você tem o cara que é comunista, né? O Pimenta, comunista, você tem Estadão, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, Revista Oeste, todos os jornais, tirando a Globo,
fazem parte de um grupo de conspiração que querem falar mal da democracia brasileira? Ah, pelo amor de Deus, ninguém vai acreditar nessas coisas. Então isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido. Não existe conspiração. O que existe são pessoas que pensam. E as pessoas que pensam, elas estão chegando à conclusão de que, peraí, o Alexandre de Moraes cometeu erros. O Alexandre de Moraes rasgou a Constituição. O Alexandre de Moraes, ele está fazendo censura prévia. Ele está derrubando perfis de pessoas, e não somente o conteúdo, mas o perfil. É como ele mesmo falou aqui. Várias das pessoas que caíram, os perfis caíram, vários, eu discordo com vários deles. Posicionamentos sobre isso, cara, posicionamento sobre intervenção militar, você sabe a briga que eu sempre tive aqui sobre faixas de intervenção militar, explicando a vocês o problema de tudo isso. Então eu sou contra, mas ser contra não quer dizer que eu queira censurar. Ser contra não quer dizer que eu queira calar essa pessoa. O que o Alexandre de Moraes deveria fazer se ele realmente se preocupasse com a democracia e com a liberdade de expressão e com a verdade era debater a mentira com verdades. Você não debate mentiras com censura. Uma pessoa fala uma mentira, você censura ele. A pessoa fala uma mentira, você censura ela. Não, quando a pessoa fala uma mentira, você vai e fala verdade. Você abre mais pessoas falando a verdade. Quanto mais pessoas falar a verdade, menos mentiras serão acreditadas. Entendeu? Então isso aqui é a grande realidade. Mas se você observar a questão da censura, sempre foi assim, né? A criação dos livros. As pessoas não queriam criação de livro porque os livros iriam educar as pessoas. Eles não queriam, por exemplo, a leitura da Bíblia. Eles não queriam a tradução da Bíblia, porque a leitura da Bíblia faria com que as pessoas iam entender a Bíblia. E não queriam isso, né? Então você sempre teve ditadores que nunca quiseram que as pessoas se informassem. Hoje você tem um Lula. Existe no Brasil um processo, claramente, você não pode achar que isso é uma coincidência. A esquerda esteve no poder e desde que a esquerda esteve no poder, a educação do Brasil acabou. A educação do Brasil, ela foi assim, ó, não tem educação. Por que que a esquerda sempre lutou para um povo não educado? Um povo sem escolaridade? Porque o Lula mesmo disse que quem vota nele é burro. O Lula falou isso com todas as letras. Não brigue comigo, brigue com o Lula. Se você tá petista, você é petista, você tá aqui no meu canal e você acha que eu tô te ofendendo, na verdade eu tô ofendendo o burro, tá? Porque chamar um petista de burro é ofensa ao burro, não é ofensa a vocês. E quem disse isso foi o Lula, não fui eu. O Lula falou com todas as letras que as pessoas com menos escolaridade votam nele e as pessoas que começam a ter uma escolaridade maior, eles param de votar nele. São palavras do Lula. Então fique nervoso com o Lula, não fique nervoso comigo. Se você não gostou, se sentiu ofendido, esteja ofendido com o Lula. O Lula que falou isso. E é por isso que o Lula sempre trabalhou para que você não tivesse educação, para que o povo não tivesse educação. E o povo brasileiro, infelizmente, muitos cresceram sem educação, porque foi método. Método. Nós vamos deixar o povo brasileiro burro. Nós vamos deixar o povo brasileiro sem entendimento. Vamos colocar professores doutrinadores para tentar doutrinar essas pessoas, mas não vamos ensinar. Isso foi uma jogada. É uma jogada, porque mais conhecimento, a pessoa abre a mente e as coisas mudam. Então, acho que a gente tem que focar nisso aí, entender essa jogada que aconteceu. Eu acho que é muito importante torcer para que o Bolsonaro realmente se coloque como candidato, porque se ele se coloca como candidato, eu acho que teríamos uma proteção a mais. Porque não quer dizer que o Xandão não vai tentar prender, não vai tentar atacar, não vai tentar censurar. O Xandão vai continuar tentando essas coisas. Mas quanto mais a gente conseguir expor as ações dele, mais chances nós temos de trazer o Brasil uma normalidade. É esse que é o ponto. É lutar pela normalidade do Brasil. Tá bom? Então é isso aí, galera.